Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Que alegria estar convosco nesta oportunidade para juntos glorificarmos e adorarmos ao nome do Senhor nosso Deus. Antes que nós possamos ler o texto que Deus colocou ao meu coração, eu quero expressar aqui a minha alegria e a minha gratidão pela vida do pastor João Divel, por nos confiar o santo altar. Obrigado, pastor. Que Deus recompense na vida do senhor, teu ministério, a tua família. Também o meu amigo pastor Leandro, obrigado pelo convite. Que Deus continue lhe abençoando. Como já foi apresentado, faço-me acompanhado da minha família e é uma alegria poder estar servindo a igreja do Senhor. Amém? Nós estamos dentro de um tema, eu creio em milagres, foi o tema proposto durante esses meses para estas segunda-feiras, e nós cremos que Deus já começou e continuará a fazer grandes coisas. Amém? Eu quero te convidar para abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo de número 2. Os irmãos fiquem à vontade, como o costume da igreja, amém? Se é costume da igreja se colocar sobre os pés, se é orientado, os irmãos fiquem à vontade, amém? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 2. Revê o meu amigo pastor Francisco também, Deus abençoe. Pastora Liliana, Deus abençoe. Glórias a ti, Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Quem encontrou, confirme com amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, em algumas traduções almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de águas estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Versículo 11, eu encerro a leitura. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Podemos assentar, meus irmãos. O texto que nós lemos é conhecido como o primeiro milagre de Jesus. Na verdade, este é o primeiro milagre público de Jesus. Porque se nós analisarmos o texto bíblico, o primeiro milagre de Jesus não fora este público, este foi o primeiro milagre público. O primeiro milagre de Jesus foi, no meu ponto de vista, no seu nascimento.
cumprindo a profecia de Isaías capítulo 7 e o verso 14, que a virgem conceberia e daria luz a um filho, e o seu nome seria chamado Emanuel. Uma virgem conceber e dar a luz a um filho é um grande milagre. Então, o primeiro grande milagre de Jesus foi no seu nascimento. O texto vai trazer o primeiro milagre público de Jesus. Jesus é convidado para umas bodas. E é interessante que o texto que João está narrando inicia dizendo: e ao terceiro dia, obrigado, meu amado, e ao terceiro dia fizeram umas bodas. Eu comecei a analisar o texto e buscar a entender o que antecedeu esse terceiro dia. Jesus está iniciando o seu ministério, e no início do seu ministério Jesus vai começar a chamar os seus discípulos. É interessante que João Batista, no capítulo de número 1, do verso 15 a seguir, ele começa a dar testemunho acerca de Jesus. Alguns o interrogam, porque a fama do ministério de João Batista cresceu de tal forma que a notícia chegou a alguns religiosos, alguns daquela época. Então eles foram buscar saber uma resposta e dizer a João: quem és tu? Então João traz a resposta, e o texto do verso 20 vai dizer que João confessou e não negou. João vai dizer que ele é apenas aquele que está preparando o caminho, que o Messias, o Cordeiro, o Cristo, viria após ele. E ele batiza com água, mas aquele que está vindo após ele, que é mais poderoso que ele não é digno de abaixar para amarrar as alpacas que está sob os seus pés, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João Batista vai dando a instrução, e ele, quando está dando a instrução, Jesus está vindo ao seu encontro. O batismo já havia acontecido. João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. O anúncio de João, o Batista, é uma resposta do ecoar do grito que saiu da boca de Isaac em Gênesis capítulo de número 22 e o verso 7. No capítulo de número 22 do livro do Gênesis, Isaac pergunta ao seu pai, e essa pergunta ela ecoa por toda a humanidade, e a pergunta é: onde está o Cordeiro? Então João está anunciando e dando a resposta para a humanidade. O Cordeiro que Isaac perguntou onde estava, está aqui. Eis o Cordeiro de Deus. Aleluia. É interessante que no livro do Gênesis, no capítulo 22, o Cordeiro está escondido no mistério. No livro quando João Batista está anunciando, o Cordeiro está sendo revelado. Então nós temos aqui os 3 períodos do Cordeiro: o Cordeiro no mistério escondido, o Cordeiro anunciado através de João Batista, e lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 12, nós vamos ver o Cordeiro sendo glorificado. Quando João tem a visão, os anciões se apresentam, os anjos, milhares e milíades, e o texto vai dizer: digno é o Cordeiro de Deus. Quando João está apresentando o Cordeiro de Deus, esse testemunho que João está dando, ele está mostrando que ele é aquele que está apenas anunciando e preparando o caminho. Ele não está criando uma nova religião, ele não está glorificando a si mesmo. João está mostrando que o único propósito e missão que foi colocada sobre ele é anunciar a Jesus. E ele faz isso muito bem. Quando ele está anunciando, o capítulo 35 vai dizer
que no dia seguinte João novamente está testificando, e nesta oportunidade 2 dos discípulos de João o Batista está com ele. Esses 2 é André e João. Quando eles ouvem o anunciar de João dizendo: eis o Cordeiro de Deus, a Bíblia diz que esses 2, e principalmente André, quando ele ouviu que João havia testificado, ele vai e passa a seguir a Jesus. Quando o André ele vai até Jesus por ouvir, a Bíblia vai dizer que Jesus o questiona. O questionamento de Jesus é: o que vocês estão buscando? A pergunta de Jesus é para extrair deles qual é o propósito e o objetivo deles em seguir Jesus. Quando Jesus faz a pergunta, eles revelam o propósito. Eles perguntam: onde o Senhor mora? Queremos saber a sua habitação. Porque o maior sinal de um discípulo que de fato tem propósito e objetivo em seguir Jesus é porque ele quer estar na casa de Jesus. Ele quer estar na habitação de Jesus. Então eles recebem a aprovação, porque eles poderiam querer estar em qualquer outro lugar, mas eles disseram: Jesus, nós queremos saber onde é a tua casa. Eu quero estar na tua casa. Um dia na tua casa é melhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Eu amo o teu tabernáculo. Eu quero estar na tua casa, porque na tua casa eu sinto a segurança. Na tua casa eu vejo milagre. Na tua casa eu entro triste, mas saio alegre. Na tua casa eu entro angustiado, mas o Senhor me consola. Eu quero estar na tua morada, Senhor. André tem um irmão por nome Simão Pedro. Agora é interessante, André e João, que é o evangelista João, veio porque ouviu. Eles eram discípulos de João Batista, receberam a bênção e agora estão seguindo a Jesus. Agora André, ele ouviu e ele vai levar Simão até Jesus. Então observe o que é a multiforme graça e como Deus trabalha, como Jesus trabalha na vida de cada um, e dentro da vida de cada um Deus tem um propósito. André e João veio porque ouviu. Agora Simão Pedro veio porque foi levado, porque alguns só de ouvir já vêm. Outros, a luta está tão grande que alguém precisa ir até ele, evangelizar e levá-lo e trazê-lo até Jesus. Simão Pedro, que agora vai receber um novo nome de Jesus, que não vai se chamar mais Cefas. A partir de hoje você vai se chamar Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus continua e a Bíblia vai dizer que Jesus achou a Filipe. Olha o que é a graça. Uns vêm pelo ouvir, outros vêm porque foram evangelizados e alguém os trouxeram, e outros Jesus o achou. Aleluia. Jesus acha Filipe, e Filipe tem um amigo muito próximo por nome de Natanael. E Filipe vai até Natanael e disse: achei o Messias, aquele Messias que nós estamos estudando, porque o texto vai dizer, que ele revela dizendo, o Messias a quem disse a lei de Moisés. Isso mostra que ele estudava a Torá. E aqueles que também disseram os profetas. O que ele está dizendo é que Filipe e Natanael estavam já estudando as características que revelariam o Messias. Eles querem saber quem vai ser o Messias. Eles querem conhecer Jesus no íntimo. E para conhecer Jesus no íntimo, precisa entrar na intimidade, precisa ir para a palavra, precisa ir para a oração. Eles têm sede de conhecer. Eles têm sede de conhecer. Eles têm sede. E a Bíblia diz que Natanael olha e diz: da onde ele vem? Porque o Messias que nós estamos estudando, os profetas vai dizer que ele é da raiz de Jessé. Isaías disse: se ele é da raiz de Jessé, que ele é da descendência de Davi, então provavelmente ele vem de Belém. Então há um erro de configuração na informação, porque de fato ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Então Filipe olha para Natanael e diz: ele vem de Nazaré. Quando Natanael ouve a informação,
ele se precipita. E o ato dele se precipitar, ele julga antecipadamente. E ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Assim como Jesus disse para André, quando André pergunta para Jesus: onde que o Senhor habita? Jesus disse: vem e vê. Felipe vai repetir as mesmas palavras para Natanael. Felipe olha para Natanael e diz: vem e vê. Porque a melhor forma de convencer um coração que ainda está em dúvida não é usando as minhas palavras, é só falar aquilo que Jesus mandou dizer. Quando ele anuncia e diz: vem ver, Natanael diz: nós vamos lá então ver quem é esse Jesus. Agora olha como Jesus é lindo. Natanael está indo para ver Jesus. Natanael julgou Jesus pelo seu espaço geográfico onde ele morava. Natanael já está indo para julgar pela aparência. A Bíblia diz que Natanael foi para ver. Só que o texto vai dizer no verso 47 que Jesus viu Natanael. Espera aí, Natanael foi para ver Jesus, mas o texto diz que Jesus viu ele primeiro. É como se Jesus estivesse dizendo: está achando que foi você que escolheu a mim? Fui eu que escolhi você. Fui eu que permiti essa circunstância. Fui eu que permiti aquela situação para te trazer na minha casa. Antes que ele pudesse ver a Jesus, a Bíblia diz que Jesus o viu primeiro. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nesta noite. O Senhor está te dizendo: eu te vi primeiro. Eu vi a tua dor, eu vi a tua angústia, eu vi a tua luta, eu vi a tua provação, e lhe trouxe nesta segunda-feira de milagres para te dizer: eu vi o teu clamor, eu vi a tua situação, e eu não vejo apenas para observar. Quando o Senhor vê, Ele vê para mudar, Ele vê para agir, Ele vê para transformar. Aleluia! Jesus o viu. E quando Jesus o vê, Jesus se antecipa. Porque antes que Natanael pudesse falar alguma coisa, Jesus se antecipa e diz: eis aí um israelita em quem não há dolo. A palavra dolo aqui no original significa desvio de caráter. Jesus está olhando para Natanael e dizendo: eis aí um israelita que não há desvio de caráter. Quando Natanael ouve essa informação, ele se admira e diz: de onde tu me conheces? Por quê? Porque Jesus falou de caráter. Caráter está ligado a algo que é a personalidade, está falando do coração. Jesus está dizendo: você veio para julgar a minha aparência, mas enquanto você olha para a minha aparência, eu conheço o teu caráter. O que Jesus está mostrando é que o poder dele não está na tua aparência. O poder de Jesus está na sua essência. Aleluia. Aleluia. O Senhor está dizendo: eu te conheço por dentro. Não fique triste, angustiado, porque alguém te julgou pela tua aparência. O Senhor está dizendo: eu conheço o teu caráter. Fica firme. Não desista não. Não para não. Eu te vi primeiro. De onde tu me conheces? Antes que Felipe te chamasse, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Porque todo judeu, a maioria, tem uma figueira, e eles estudam debaixo desta figueira. Figueira, como diz lá no livro dos Reis, é o lugar onde eles se reuniam para estudar as Escrituras. O que Jesus está dizendo para Natanael é: eu te vi quando você estava buscando a me conhecer debaixo da figueira. Enquanto você estava buscando a me conhecer, eu te conheci primeiro. Agora olha só, por que eu lhe dei essas informações? Jesus chamou esses seus discípulos, escolheu esses primeiros, e agora no terceiro dia, Jesus vai para Caná da Galileia. Porque em Caná da Galileia Jesus tem um compromisso lá.
E o compromisso de Jesus ali é numa festa de casamento, bodas de casamento. Jesus está indo num dos momentos mais importantes de uma família. Existe pelo menos 5 tipos de casamento dentro da Bíblia. O primeiro tipo de casamento é chamado de casamento monogâmico. Monogâmico é onde um homem e uma mulher se casam, é uma união somente. O segundo tipo de casamento é chamado de polígamo, onde dentro da cultura judaica, um homem tendo condições, podia ter de 2, 3 mulheres, dentro da cultura judaica. O terceiro tipo de casamento dentro da Bíblia é chamado de levirato. O casamento levirato é quando um homem casava-se com uma mulher e antes dela poder dar filho para ele, antes deles poderem gerar, o homem morria. E a lei de Deuteronômio vai dizer que este homem, após morto, a mulher poderia tomar o seu cunhado para que pudesse dar continuidade à herança. Lembra do pecado de Onã? É nesse contexto que ele está. O quarto tipo de casamento é chamado de casamento místico, onde o próprio Deus o condena, dizendo que a nação de Israel, quando entrasse dentro da cidade que eles conquistariam, não casasse e nem dasse em casamento com os povos daquela terra. Casamento místico. É daí que surgiu os samaritanos. O quarto tipo de casamento é chamado de casamento endogâmico, que ao contrário do quarto, o quinto endogâmico é quando alguém da mesma tribo casasse com alguém da mesma. Se eu sou de Judá, eu caso com alguém de Judá. Se eu sou de Benjamim, eu caso com alguém de Benjamim. A partir do momento que iniciou-se o casamento, negocia-se o dote, você sabe disso. Após a negociação do dote, agora olha o detalhe desse texto, vai se passar um período de 1 ano. Está lá em Deuteronômio capítulo 20, nesse período de 1 ano, no capítulo 20, verso 7, o homem está isento de ir à guerra, pastor João de Véu. E nesse período de 1 ano é o período que a mulher também vai se preparar para o dia do casamento. Nesse período de 1 ano é onde os convidados são chamados. É por isso que quando você lê a parábola de Mateus capítulo de número 22, quando você lê a parábola de Lucas 14, você vê uma indignação do pai do noivo, porque quando ele enviou o convite, esse convite foi enviado entre 1 ano a 6 meses antes do casamento. E quando chegou o dia da festa, cada um deu uma desculpa. Comprei um campo, preciso olhar. Comprei 5 juntas de boi e preciso analisar. É uma desculpa, porque na verdade eles tiveram tempo para fazer isso. Receberam o convite há 1 ano antes, a 6 meses do dia do casamento. Então não há desculpa, dava tempo de participar da festa. Então todos os convidados e todos os preparativos se dá 1 ano ou a 6 meses antes da festa. Por quê? Porque no dia do casamento nada poderia dar errado. Não poderia faltar alimento. Os convidados estavam todos contados que entrariam na festa. Não poderia dar nada de errado, porque se desse errado algo na festa era perca financeira, perca moral, perca religiosa. E o texto vai dizer que algo diferente acontece. Agora é interessante, porque há 1 ano a 6 meses antes, todos os nomes dos convidados já estão na lista. Eu quero falar nesta noite da importância de estar perto da presença de Jesus. Eu quero lhe dizer nesta noite que nós não podemos sair de perto de Jesus. Sabe por quê? Olha que interessante. O nome de cada um da lista está há 1 ano a 6 meses. Agora os discípulos foram convidados há menos de 3 dias. Então possivelmente o nome deles não estão na lista na festa. Se o nome deles não estão na lista, como é que eles vão entrar na festa? Eles só vão ter acesso à festa porque eles estão com Jesus. Ai de nós se não fosse o terceiro dia. O terceiro dia, quando ele disse está consumado, ele nos deu acesso à festa, pastor. Então o nome dos discípulos não estavam ali. Então tudo que os discípulos têm nesse momento é gratidão, porque alguns dias atrás eles estavam desapercebidos, mas Jesus os escolheu e disse: vocês vão participar das bodas comigo. Não há motivo de você se entristecer, não há motivo de você ficar angustiado. Você tem a alegria da salvação. O Senhor está te dizendo: eu que te dei acesso à festa, você é meu convidado. Então imagine alguém olhando e dizendo: quem que é aqueles ali? O que
Quem convidou? Não está na... Não, não mexe não, por quê? Porque eles não, o nome deles não está na lista, mas eles estão na festa porque eles estão com Jesus. Tira eles da festa. Ah, não dá, por quê? Porque eles não veio com qualquer pessoa, eles veio com Jesus. Então, não mexa com quem Jesus colocou na festa, com quem Jesus colocou na posição. Foi Jesus que pôs ele lá. Não toca. Tira André dali, eu não gosto dele. Tira Natanael. Não toca não. Por quê? Porque quem colocou ele nessa posição foi Jesus. Foi Jesus. Ei, eu venho aqui nesta noite para te dizer: a luta não vai te tirar da posição que Jesus te colocou. A enfermidade não vai te tirar da posição que Jesus te colocou. Essa crise financeira não vai te tirar da posição que Jesus te colocou. Quem te colocou aí foi Ele. Fica tranquilo aí, Simão. Fica quietinho aí, André. Mas eu não estou gostando do som. Rapaz, fica quieto. Você olha onde você estava. Você tem que agradecer por você estar na festa. O bolo estava muito salgado, mas você não tinha nem direito de comer. Fica tranquilo, você está na festa. Então tudo que você tem que fazer aqui é agradecer. Agradeça. Olha onde você estava, André. Olha onde você estava, Natanael. Olha quem você era, Felipe. O Senhor te deu honra, então aproveita. Se alegra, você está na festa. A presença de Jesus garante o acesso. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. O Senhor está dando acesso para alguém. Ele está te dizendo: fica perto da minha presença, porque a minha presença é eu que vou abrir aquela porta. É eu que vou te colocar naquela posição. Só não saia de perto da minha presença. E quando eu te colocar lá, não esqueça que foi eu que te coloquei lá. A minha presença garante o acesso. Garante o acesso. Oh, glória. Está vendo aí, Felipe, como é bom andar com Jesus? Olha o milagre que ele fez. Há 6 meses atrás, há 1 ano, nosso nome nem na lista estava, mas ele nos achou. Eu ouvi falar dele, ele me encontrou. E olha onde eu estou agora. Meu nome não estava na lista, mas através de Jesus, ele disse: Pai, escreve o nome dele aí no livro da vida. Tem acesso, tem acesso, tem acesso. Tem. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. Tudo que o adversário quer é trazer tristeza no nosso coração, é dizer que acabou, que não tem mais jeito. Mas o Senhor está lhe dizendo: alegre-te, alegre-te. O teu nome está escrito no livro da vida. É tempo de jubilar, é tempo de se alegrar. Ele te deu acesso. Fica aqui perto de mim. Quando Jesus está na festa, agora é interessante que o texto vai dizer que foi convidado, olha a classificação, a mãe de Jesus, porque possivelmente ela era próxima ou do noivo ou da noiva. Foi convidado Jesus e os seus discípulos entraram na festa. A festa começa a acontecer agora. Para que nós entendamos o que está acontecendo aqui, nós precisamos olhar pelo paralelo. Dentro dessa festa chamada bodas, onde não pode se faltar nada, como eu disse no início, a festa aqui, os ambientes estão divididos em pelo menos 3 partes. O primeiro lugar é o assento de honra. Está lá em Lucas capítulo 14 sobre esse assento. Quando você for convidado para uma festa, ela está falando das bodas, e você não se precipite em se assentar no lugar de honra, para que chegando alguém mais importante que ti, não chegue outro e diz: por favor, se retire, porque esse lugar já tem dono. Então esse assento de honra é para o noivo, para a noiva, pai do noivo, pai da noiva e os parentes mais próximos. Esse é o primeiro ambiente. O segundo ambiente é chamado a sala do banquete, onde é servido, onde estão os demais convidados. E o terceiro ambiente é a entrada, onde estão as talhas, onde estão os servos. Olha que interessante isso aqui. Quando nós olhamos pela condição do milagre, a festa está acontecendo, ok? E onde é que Jesus está? Perto das talhas.
Se Jesus está perto das talhas, quando o milagre vai acontecer, a mãe de Jesus vai até ele. Se Jesus está perto das talhas, significa que ele não está ali no assento de honra. Ele não está ali na sala do banquete, mas ele está ali na porta com os servos, com os seus discípulos, olhando para cada um que entra, recepcionando a cada um que entra. Cada um que entra nessa festa, essas talhas estão postas, o texto vai dizer, para purificação. Marcos capítulo 7. Os discípulos de Jesus estão comendo sem lavar as mãos. Os fariseus, os escribas, os religiosos dizem: ei, Jesus, os seus discípulos não cumprem a tradição. Qual tradição? Eles comem sem lavar as mãos, sem purificar os seus talheres. Porque nenhum judeu, antes de entrar numa casa, primeiro lava os seus pés. É uma festa, lava as mãos e o objeto que ele vai usar para se alimentar. Se é o copo que vai tomar o suco de uva, se é o talher, enfim. Então cada um que entrou nessa festa aqui, lavou os pés, lavou as mãos e o seu talher. Então cada um usou pelo menos 2 litros de água, no mínimo. Por que eu estou fazendo essa conta rasa? Porque nós estamos, o texto vai dizer que estava ali posta 6 talhas. E cada talha vai medir de 2 a 3 metretas. Essa medida equivale a 120 litros de água. Então nós temos 6 talhas, nós temos aqui aproximadamente 720 litros de água. Dividido por 2 litros, nós temos dentro dessa festa aproximadamente 365 pessoas. A casa está cheia. A casa está lotada. Jesus está lá na porta. Eles estão se alegrando. Jesus está lá na porta. O noivo e a noiva estão festejando. Que festa linda. E Jesus está lá na porta. Jesus está no culto. Jesus está no ambiente. Só que eles começaram a se distrair. E a festa está tão boa que por alguns minutos eles esqueceram Jesus ali na porta. E parece que não estão dando tanta atenção. Mas Jesus está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe como agir. E Ele percebe quando a nossa vida está tão assim, que nós não temos mais aquele tempinho para Ele. Sabe aquela madrugada da oração, sabe? Sabe aquela manhã com Deus, sabe? Sabe aquele tempinho com Ele? Ele sabe como chamar a nossa atenção. Ele está tranquilo. Ele não fica bravo, Ele não exorta, Ele não quebra as talhas, Ele está quietinho. E os discípulos, pastor, está do lado dele. Senhor, nós estamos aqui, nós estamos aqui na porta, mas a gente não sai de perto do Senhor não. Está festejando, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui. E a Bíblia vai dizer que de repente aconteceu o que não era para acontecer. Foi programado. Foi dado o número a quantidade, os litros de suco de uva que usaria. Nós não esperamos que algo dá errado, ou melhor, nós nunca nos preparamos, nunca criamos expectativas para algo dar errado. Sempre criamos para dar certo. Mas e quando dá errado? E quando não sai da maneira que nós achávamos que sairia? O que fazer? Se desespera? Anuncia para todo mundo na festa: ah, gente, acabou o vinho. Se esse ato tivesse sido proclamado assim, haveria uma grande confusão nessa festa. Porque ali tem amigo do noivo, amigo da noiva, parente do noivo, parente da noiva. Esse noivo é responsável. Não fala assim do meu filho não, viu? O que é isso? Está falando do meu primo por quê? Não, é minha prima que está casando ali, rapaz. Imagina a confusão dentro da festa. Então precisa ser alguém que tem intimidade com Jesus para dar solução para o problema. Por isso que você não podemos sair contando nossos problemas para todo mundo, expondo para todo mundo, falando para todo mundo. Tem as pessoas certas que têm intimidade com Jesus, a gente sabe em quem confiar. E a mãe de Jesus estava ali. E se tem alguém que tem intimidade com o filho, é ela. Se tem alguém que conhece Jesus, é ela. Tem aproximadamente 365 pessoas na festa. Maria está aqui no aposento de honra, junto com os noivos. Ela ouve lá nos bastidores: acabou o vinho. O vinho começava a ser servido aqui, servia para os noivos, servia na sala do banquete. E se sobrasse um pouquinho, talvez, se desse para os servos que estavam lá na porta. E a Bíblia vai dizer que a mãe de Jesus, ela ouve o problema aqui. E antes que o alvoroço comece, antes que a notícia do problema se espalhe: aconteceu isso. Ela sabiamente está com o problema aqui, meu amigo pastor Leandro. E ela vai passando por um. Pai Senhor, Irmã Maria, Pai Senhor, está tudo bem? Tudo tranquilo. Está indo aonde? Falar com Jesus.
que está acontecendo, irmã Maria? Não, tá tudo bem. Você não quer contar para mim? Não, por quê? Eu preciso falar com quem pode resolver. Ai, alguém precisava ouvir isso aqui hoje. Eu vou falar com quem pode resolver. Pastor, irmã Maria, para aqui. Não dá para lá, porque eu preciso ir até Jesus, porque eu preciso falar com Ele. Ela vai orar, por quê? Porque orar é falar com Jesus, não é isso? Oração? Então é como se ela estivesse em Mateus capítulo 6. Eu estou com a luta, está difícil, estou na casa, mas eu vou entrar no meu quarto, fechar a minha porta, falar em segredo com o Pai, porque o Pai que me vê em segredo, aleluia, Ele vai me recompensar. Ela vai para quem pode resolver. Ninguém no culto percebe que ela está com um problema, porque alguém olha para você e diz: parece que não passa luta, está todo dia sorrindo, glorificando, parece que esse irmão não passa prova, parece que o pastor não tem problema. Ah, irmão, tem sim. Só que a gente sabe onde chorar, você sabe onde chorar. E aí que está a diferença. Vai tudo bem? Vai tudo bem, mas quando a gente entra no quarto, fecha a porta, é lá que a gente se derrama. Senhor, eu creio no milagre, por isso eu estou aqui nessa segunda-feira. Eu creio em milagre, por isso que eu coloco diante de Ti. Eu sei que o Senhor vai curar, eu sei que o Senhor vai abrir a porta, eu sei que o Senhor vai entrar na minha vida financeira, eu sei que o Senhor vai agir nessa situação. Por isso eu apresento diante de Ti. Eu estou com um problema, mas estou no culto. A luta está grande, mas olha eu orando. A prova está difícil, mas eu vou até Ele, porque eu sei que Ele pode resolver. Ela vai até Jesus, lá na porta, diz: acabou o vinho. Parece que Jesus foi mal educado, porque na nossa tradução ela olha para Jesus, Jesus olha para ela e diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas na verdade, no original, no grego, está assim, ó: mater, quer dizer mãe, de maternidade. Mater, tieno kaisoi. Mãe, por que eu devo me preocupar com isso? Olha como mudou. Jesus não foi mal educado, e ela entendeu isso, porque ela estava com um problema, sim ou não? Ela vai e entrega o problema para quem pode resolver, sim ou não? Tudo que nós queremos na oração é uma resposta, sim ou não? Jesus respondeu ela? Claro que respondeu. Mãe, por que eu devo me preocupar com isso? Ele não falou o que ela queria ouvir, mas ele falou. Porque às vezes o fato de Jesus não falar aquilo que nós queremos ouvir não significa que Ele não tenha falado, e nem que Ele não vá agir. Talvez não era aquilo que você queria ouvir, mas o Senhor está dizendo: eu te respondi, e eu estou agindo nessa causa aí. Eu estou entrando, indo de encontro àquela vida lá. Eu estou trazendo libertação. Talvez não era o que você queria ouvir, mas eu estou falando e estou agindo. Eu estou falando e estou trabalhando. Olha o que é confiança. Ela olhou, e ela também não foi mal educada, porque a Bíblia diz que quando ela ouve a resposta, ela olha para os servos e diz: faça tudo o que ele disser. O que é isso, pastor? É confiança. Por que confiança? Porque eu vim com o problema, eu vim com a luta, mas eu vim na segunda do milagre, e eu entreguei o problema na mão de Jesus. Uma vez que eu entrego o problema na mão de Jesus, já não é mais comigo, aí é com Ele. Eu vou voltar para o culto, eu vou voltar para a adoração, é com Ele. Você não sai daqui hoje pensando nesse problema, você não sai daqui hoje pensando nessa luta. Você vai colocar tudo no altar, você vai deixar tudo para Jesus e volta para o culto. Deixa Ele resolver, deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir. Eias, ai hotel e calabas, e me do comandar a baderebia sug de andorova sérvia. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não, mas então permaneça, não se abale. Ah, mas o médico falou: não se abale, permaneça. Permaneça na posição. Mas a notícia de não se abale. Mas falou que vai ter corte na empresa, não se abale. Falou que eu vou perder, não se abale, permaneça. Você confia nele, você confia. Ai, escolha. Sabe o que é confiança? Você já viajou com alguém ruim de volante? Se estiver perto de você, não olha para não dar problema. Já? A irmã olhou, meu Deus. A irmã fez assim, tá vendo? Jesus está falando.
Você não descansa, não é assim? A pessoa dá seta para a esquerda, vira para a direita. Não é para ultrapassar, ultrapassa. É uma luta, você não descansa. Uma viagem de 100 quilômetros parece que é de 500 quilômetros. Você não vê a hora de chegar. Você não dorme, você não descansa. Agora você já viajou com alguém bom de volante, você mal entra no carro. Por quê? Porque você confia em quem está no controle. Se você confia em quem está no controle, por que tu está perdendo noite de sono ainda? Por que tu está tão angustiado assim? Descansa o teu coração. O Senhor está dizendo para alguém: descansa. Eu ainda estou no controle da tua vida. Eu ainda estou no controle da tua família. Eu ainda estou no controle do teu ministério. Descansa, descansa, descansa. Deixa eu dirigir, deixa eu guiar. Levante uma das suas mãos. Eu sinto a presença do Espírito de Deus. E o Senhor está trazendo renovo para você nesta noite. O Senhor está renovando vidas. Está dizendo: descansa, receba o meu renovo, receba o meu refrigério. Eu estou no controle. Ai, faça tudo o que ele disser. Tu vai onde, Maria? Eu vou voltar para a festa, porque eu já entreguei na mão dele. Jesus olha para os servos e diz: agora é comigo. Ela confia mesmo. Não é em vão que ele veio nessa segunda-feira. Ele confia mesmo, está nas minhas mãos. Agora eu vou agir, não tem como. Uma fé dessa não tem como. Eu preciso agir, eu vou agir, eu vou mudar. Eu vou transformar, vai ser diferente. Não vai terminar o mês da maneira que você está. Não, eu vou mudar essa situação aí. Ai. Enchei as talhas. Quando encheram todas as talhas, primeiro, a presença de Jesus garante o acesso. Segundo, a presença de Jesus garante a permanência. Terceiro, a presença de Jesus garante a provisão. Acabou o vinho. O vinho era servido de lá para cá. O último lugar que chegava a provisão do vinho era onde estava Jesus com seus discípulos. Mas sabe o que eu acho lindo? Você não vê a Bíblia dizendo que André foi lá na sala do banquete dizendo: não, Jesus está lá na porta, gente, vocês não estão servindo, não está chegando. Você foi naquela festa que está lotada de gente, você senta num lugar desfavorável, começa servindo a Coca-Cola, a coxinha lá do canto, quando chega em você não tem mais nada. Aí o garçom diz: calma, eu vou buscar mais. Quando vai buscar, aquela pessoa que já bebeu, já está bebendo de novo. Você diz: não, pegou 3 coxinhas lá, ó. Nunca chega. E quando chega aquilo, só pouquinho, só pouquinho. Sabe o que é isso? Está vivendo do pouco. É só no limite. É todo mês, você fazer o cálculo, não vai dar, não vai. Deus. É assim que os discípulos estão. Mas discípulo que é discípulo, está difícil, mas eu não saio de perto dele. Apertou, mas eu não saio de perto dele. Estou vivendo do pouco, mas eu vou ser fiel no pouco. Ele vai me colocar no muito. O desafio é grande, não tem problema. Eu estou perto de Jesus, ele vai agir. Ele vai. Até então ele estava vivendo do que sobrava. Agora o único lugar que tem vinho na festa é aqui. Lá acabou, mas aqui ainda tem. Por quê? Porque eu estou perto de Jesus. E perto de Jesus não vai faltar. Não vai faltar. Aleluia. Se coloque de pé por gentileza. Eu encerro agora. Tu viverás um grande milagre. Tu subirás sobre esse altar para contar testemunho. Porque o Senhor está me dizendo: eu estou invertendo a fila, eu estou mudando a circunstância, eu estou mudando o cativeiro. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: agora tirai um pouquinho daqui e leva lá para eles. Espera aí, até então eu estava vivendo o que vinha de lá para cá. Agora é eu que estou tendo que levar. Toma provisão. De onde veio? De Jesus. Toma. E quando eles provam e dizem: deixar o melhor para o final. É porque com Jesus é assim. É bom do começo ao fim. Do começo ao fim. Aconteça o que acontecer, eu não saio de perto de Jesus. Porque perto dele eu vivo a provisão. Perto dele eu vivo o milagre. Deus está mudando o cativeiro nesta noite. É noite de milagre. Deixa eu ver quem crê. Alá para soreg, alá para candarás.
ainda com as mãos levantadas, o Senhor está lhe dizendo: até agora você estava vivendo do que sobrava, mas a partir de hoje eu coloco nas tuas mãos. Você vai ter para emprestar, você vai ter para abençoar, você vai ser aquele que vai prover. Deus está trazendo milagre, milagre, milagre sobre a tua vida, milagre sobre o teu ministério, milagre sobre a tua família. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se contigo ninguém impedirá. Orias, oremais, surredereman, e nicomandorás.